Após 6 meses na prisão e mais 10 horas de espera, Felipe Martins foi libertado. Após uma longa e absurda espera de 10 horas, o ex-assessor presidencial Felipe Martins deixou o Complexo Médico Penal de Pinhais na noite de sexta-feira, dia 9. Martins estava preso há 6 meses, sem tivesse cometido, né, sem que nem houvesse, na verdade, nenhuma denúncia formal contra ele. O caso Felipe Martins é um sintoma da derrocada do Estado de Direito do Brasil, onde a presunção de inocência e as garantias individuais parecem estar sendo constantemente violadas. A decisão de Moraes em autorizar a prisão sem evidências concretas e a manutenção de Felipe Martins na prisão por 6 meses, sem provas substanciais, coloca em xeque a credibilidade. Foi, né? Nossa, muita alegria. Quem acompanhou o caso aí, quem conhecia o Felipe, estava certamente agoniado com essa situação toda. Tem todo esse problema, né, das medidas cautelares que continuam e tal, mas pelo menos, bom, o sujeito está em casa, está lá com a sua família, com a sua esposa, né, recebendo seus amigos, e isso era o mais importante agora, né, não corre o risco de amanhecer, né, enfim, né, vocês sabem essas coisas que costumam acontecer. Exato. Né? Vale lembrar, então, relembrar, né, que o Silvinei também foi, né, libertado, graças a Deus. Eu só queria pontuar, então, as medidas cautelares do Felipe, além da tornozeleira, né, e dessas outras que a gente acompanhou aqui na matéria, porque elas também são abusivas. Então, veja, suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em seu nome, proibição de realizar atividades relacionadas a colecionamento de armas, tiro desportivo e caça, proibição de utilizar redes sociais sob pena de multa diária de R$20 mil por postagem, proibição de comunicar-se com outros investigados mencionados na petição por qualquer meio, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, proibição de ausentar-se de sua comarca com recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, obrigação de apresentar-se semanalmente à vara de execução penal de sua comarca, proibição de deixar o país com a entrega obrigatória de seus passaportes e o cancelamento de todos os passaportes emitidos em seu nome. Então, minha gente, nem assassino tem tanta coisa assim que tem que fazer. Né? Assim, é um absurdo sem fim. E, assim, e tudo isso aí é o quê? É medida cautelar, veja, não é pena. É preventiva. É só para ele, sei lá, não atrapalhar as investigações. Porque, veja, ele está sendo investigado, ele não foi nem acusado nem nada, por ter feito uma reunião com um advogado para discutir um decreto presidencial, né, o texto de um decreto presidencial que previa o uso do artigo 142, etc., aquele negócio lá que eles chamam a minuta do golpe. Né? Mas é o que? Assim, é um decreto presidencial que deveria ser submetido ao Congresso para votação. Exatamente. Né? Decreto que jamais foi escrito, que jamais foi assinado e jamais foi usado. Né? Ele participou de uma reunião para discutir a possibilidade daquilo, se fosse usar, qual a forma deveria ter. Na cabeça lustrosa do Alexandre de Moraes, isto é um crime horrível, isto é um golpe de Estado. Né? Ele está sendo investigado por isso. Agora, ele está sendo investigado. Isso já faz 1 ano, 2 anos, né? Quase 2 anos que esse negócio aconteceu. Né? 1 ano e pouco que esse negócio aconteceu. A gente viu que não teve golpe, não aconteceu nada, né? As pessoas já estão todas articuladas. O que, meu Deus do céu? A tornozeleira eletrônica interfere, ele pode fugir do país. Então o que ele ficar no final de semana em casa vai interferir no que quer que seja. O que ele vai dar outro golpe?
Então, assim, não faz o menor Não sentido tem. nada. É pura Entendeu? perseguição. Nada. Nada. Cerceamento mesmo da liberdade Claro, dele. necessidade da liberdade de expressão, porque aonde se tirou que isso aí é medida cautelar? O cara não publicar em rede social, ele não pode falar. Ele não pode influenciar, Ah. né? Esse que é o ponto, né? Ele está sendo privado de influenciar, de conversar, de se expressar. Então, por exemplo, ele não pode, passar uma ideias. questão bem simples, ele não pode postar em rede social, certo? Beleza. Mas ele pode trabalhar? Um emprego? Pode, né? Tá lá, ele pode trabalhar até às 6 horas da tarde, ele tem que estar em casa, né? Mas e se ele arruma um emprego neste jornal, né, para escrever uma coluna aqui, semanalmente, a gente pode publicar a coluna dele na rede social ou não? Ele pode fazer isso? Então ele não pode se expressar nas redes sociais. Ele não pode usar redes sociais, mas teoricamente então ele pode se expressar publicamente ou não pode? Não sei aqui Ele também pode se dar diz- entrevista? isso que eu ia Não tem lá, comentar. né? Eu li o despacho. Não fala de entrevista. Então, assim, é um troço tão mal feito, tão zoado, que é até difícil de entender o que o Alexandre de Moraes quer fazer. Isso aqui é se vingar do sujeito. E aí, como não deu para torturá-lo mais, para fazê-lo falar, porque, né, o Felipe foi bem claro. Não delatei, porque não há o que delatar. Né? E é preferível sofrer uma injustiça do que causar uma outra injustiça para se livrar dela. Né? Então, meu filho, né, o cara viu, né, o Alexandre de Moraes viu, esse aí não vai dar para dobrar. Né? Jogaram ele lá naquela cela de merda, onde o colocaram, que estava as paredes sujas de sangue, não tinha luz, fio desencapado para ver se ele se animava assim, tomar um choque e morrer, né? Porque é óbvio que estavam fazendo isso, tentar induzir o sujeito ao suicídio, né? Numa ala totalmente vazia, né? Tentaram quebrar o sujeito de tudo quanto é jeito. Diz que ele estava na biblioteca, depois foi tirado de lá. Foi retirado, Aí o que eles faziam? Eles colocavam lá na hora do almoço dos presidiários, colocavam matéria da Globo, falando lá, olha, o Felipe Martins, colocava a foto dele, né, um assessor do Bolsonaro que foi acusado de ser racista dentro de um presídio. Isso aqui é o quê? Isso aí, se não matar o sujeito. Né? E aí tinha lá o diretor do presídio petista, que não gostava dele, que estava ferrando com ele, né, que os próprios advogados vieram denunciar. Então, assim, mas daí tentou, de tudo quanto ele não deu, porque viu que o sujeito, né, é um homem de caráter. De espírito forte. Exatamente. Aí começou a ficar muito feio, né? Até a imprensa, que agora, aparentemente, algo está acontecendo que ele não sabe o que é, mas a imprensa, né, está pulando fora do barco, e é o barco STF-PT, né? Não é só o barco do governo. Por exemplo, no final de semana, o Estadão, né, escreveu um editorial falando mal do Lula, que o Lula não tem projeto de governo. Falei, porra, Estadão, quem que é o editor do Estadão? Eu não sei quem que é o atual editor do Estadão, mas assim, vocês trabalharam ativamente para elegê-lo. O sujeito não entregou a chapa para o Brasil pela Esperança, sabe como é? Não entregou o plano de governo. É a primeira vez que isso acontece. O cara vai, não, vou ser presidente, cadê o plano de governo? Não precisa de plano de governo, é só votar em mim. Né? Que tá tudo certo. E aí, bom, não tinha plano de governo. Já não tinha antes. E agora não tem projeto de governo. Né? Nunca teve. E vocês levaram 1 ano e meio para descobrir isso, né? Com toda essa equipe aí de jornalismo. Olha, aqui nós trabalhamos em 5 pessoas. Né? E a gente já sabe isso aí há 1 ano e meio. Né? E vocês levaram 1 ano e meio com toda a estrutura do Estadão para descobrir que não existe projeto de governo do Lula. É que vocês ainda precisam dar um outro passo. Existe projeto de governo. Né? O projeto de governo é destruir o Brasil. É se vingar das pessoas que o colocaram na cadeia. E quem colocou o Lula na cadeia? 70% da população brasileira. Então é óbvio que o projeto do Lula é se vingar, é destruir o país. E é o que ele está fazendo muito bem em vários âmbitos. Né? Ele está, né, destruindo a saúde, está matando os índios, está incinerando a floresta amazônica e o Pantanal e o Cerrado, está destruindo a economia e está matando as pessoas de dengue. Né? Está soltando bandido, está liberando droga. Tirou dinheiro das faculdades. Está destruindo a ciência e pesquisa. Engraçado, você viu que ele tirou 1,6 bilhões das faculdades e ele gastou 1,6 bilhões viajando.
Não é ótimo? Eu acho sensacional, porque estudante universitário da Federal tem mais é que se fuder mesmo. Porque me mostra um estudante da Federal que não votou no Lula. Deve ter um que não votou, mas fala que votou. Senão não arruma namorada. Então, né? Então tem mais é que, ó, tomar no toba mesmo. Vocês ficam aí puxando o saco do Lula, agora tem que se fuder. Essa é a verdade. Hã? Por que eu tô falando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o Felipe Martins? Tá, por favor. Não sei, me perdi agora. Não, porque a imprensa começou a pular fora do barco, né? Certamente. E o Alexandre de Moraes, né, que está encrencado em vários âmbitos, inclusive lá nos Estados Unidos, né, ele resolveu ter essa semana de misericordioso. Pois é. Então, talvez ele acordou, olhou para o espelho, como Nero, e falou, Alexandre, o misericordioso. Né, e mandou soltar o Silvinei e mandou soltar o Felipe Martins. Silvio, mas o que está pegando muito mal também é a questão de como o Lula tem se posicionado, o governo tem se posicionado com essa questão da Venezuela, não é? Então, o mundo todo, independente se é esquerda, se não é, tem algo a expor e o Lula não. E isso está ficando muito esquisito, não é? E não tem como não associar a figura do Alexandre de Moraes. É lógico que o Alexandre de Moraes não tem nada a ver lá com o que acontece na Venezuela, mas né, ele ensinou uma técnica para o Maduro que é perseguir os inimigos do Estado Democrático de Direito. Mostrou exatamente o que é uma ditadura. Exatamente. Né? E as técnicas que o Alexandre de Moraes usa são exatamente iguais às do Maduro. Algumas, inclusive, o Maduro copiou dele, como a PGR do Maduro está lá. Agora, não, quem falar mal da maquininha de votar do processo eleitoral é um inimigo do Estado e será preso. Exatamente o que o Alexandre de Moraes fez no Brasil. Maduro está tirando o WhatsApp de lá? Sim. O que estão querendo aqui no Brasil? Exatamente como o Alexandre de Moraes mandou derrubar o WhatsApp, acho que foi o Fachin que derrubou o WhatsApp aquela vez, mandou derrubar o Telegram, né? Pôs a faca no pescoço do Twitter, né, que o Twitter se rebelou, mas controlou o Facebook, a gente nem sabe até onde foi o controle da Meta por parte do STE, do TSE. Né? Até onde foi o controle do YouTube. Por exemplo, este canal aqui, né? Brasil Sem Medo. Nós ganhamos na justiça a ação movida contra o YouTube porque o YouTube nos derrubou o canal. Até hoje a gente não sabe porque o YouTube derrubou o canal. O YouTube, na defesa, nunca apresentou as alegações. Nunca apresentou as razões. A primeira vez ainda por cima, né? No primeiro canal. Mas o YouTube, na defesa, nunca apresentou as razões pela qual derrubou o canal. Então, a gente não sabe se foi uma ordem judicial dessas ordens ilegais e secretas emitidas, igual ficou claro que o TSE fazia com relação ao YouTube, ao Twitter, né? Que a gente sabe que ele fazia com outras redes. Então, a gente não sabe se foi isso, se foi cumprindo uma ordem judicial que não poderia ser revelada sob pena de multa. Se foi critério próprio do YouTube. Se foi critério próprio, porque a gente nunca foi noticiado. A gente só abriu um dia o e-mail e estava lá, sua conta foi cancelada. Com outro canal, a mesma coisa. Depois nós montamos outro canal e passou lá alguns meses e derrubaram de novo. Né? A gente simplesmente não sabe a razão. E o pior, nós ganhamos a ação, o juiz mandou voltar e não volta. Eles simplesmente não voltam. Né? Não devolvem o canal. Então, assim, o YouTube está fazendo isso aí só porque não gosta do BSM?